comprovam, portanto, o desenho de um quadro que macula de alguma forma, aliás, macula de forma comprovada, na minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário, do que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da parcialidade, que realmente não pode sobreviver numa democracia, num Estado democrático de direito. E, finalmente, eu considerei como quarto dado, presidente ministro Fachin, o levantamento do sigilo do ex-ministro Antônio Palocci, que é posterior ao término da instrução, com toda a divulgação que já foi dada e com a transcrição que faço aqui em meu voto e que me abstenho de ler. Assim, na minha avaliação, presidente, os argumentos que foram apresentados para fins de um habeas corpus que tem este objetivo, de dotar toda pessoa, todo cidadão, de um instrumento célere, de natureza constitucional, de estatura tão nobre quanto os próprios direitos assegurados, tanto que é uma garantia constitucional, de ser julgado por um juiz imparcial, sob o qual não penda suspeição, porque todo mundo tem direito a um julgamento justo perante por um juiz imparcial, um tribunal independente, e principalmente no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos sedimentando, consolidando o que para mim é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar, por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. Reitero, presidente, que estou tratando e levando em consideração as provas carreadas neste habeas corpus para este paciente e com os dados que foram apresentados e concatenados nos fatos comprovados aqui. Por isso, com as vênias do ministro Edson Fachin, do ministro Nunes Marques, e eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de habeas com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, o presidente, e do ministro Ricardo Lewandowski. É que, ao final do voto neste habeas, Vossas Excelências tinham determinada a condenação do juiz processante ao pagamento de custas processuais. Neste caso, eu não acompanho nesta parte, porque aí sim, acho que tem razão o ministro Castro Nunes, o ministro Fachin ainda não se manifestou sobre este dado específico, no sentido de que não houve realmente a possibilidade, porque não era o caso aqui, de, reconhecida ainda que fosse a quebra do dever de imparcialidade, de se manifestar, inclusive, sobre valores de condenação. Por isso, neste caso, eu estou concedendo a ordem, os termos, portanto, em que pleiteado, mas sem esta condenação final, mais uma vez, reiterando os meus cumprimentos ao ministro relator, a quem tem a honra de compor pela excelência do seu desempenho neste Supremo Tribunal Federal, mas que, neste caso, após um estudo exaustivo do que veio ao longo deste período, desde o início da tramitação deste habeas, me leva a concluir exatamente no sentido que acabo de votar. Agradeço mais uma vez a palavra, senhor presidente.